Vamos orar. Pai amado, muito obrigado por esse culto gostoso, esse culto abençoado. Nos colocamos na presença do Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Obrigado pelas tuas promessas. Obrigado porque o Senhor nos alcançou quando nós estávamos longe, sem conhecimento, sem revelação. O Senhor nos aproximou do Senhor. Eu oro, Pai, para que o teu temor venha sobre os nossos corações, que nós não deixemos nunca, andemos com o Senhor e sejamos usados para a glória do Senhor, como tem sido o teu propósito em nossas vidas, para que nós nos tornemos instrumentos de testemunho, usados do Senhor para a glória do Senhor. Oramos no poderoso nome de Jesus. Se depender de Deus, Deus vai salvar todo mundo, o mundo inteiro, sempre. Se depender exclusivamente de Deus, Deus sempre vai perdoar, Deus sempre vai salvar, mas não depende exclusivamente dele. A história bíblica mostra que num determinado momento, o mundo estava muito longe de Deus e sem conhecimento de Deus, praticamente zero na face da terra sobre o conhecimento de Deus. Quando Deus fala com este homem chamado Abraão, se revela, perdoa os seus pecados, faz promessas, inclusive promessa do Salvador, faz promessa de uma terra, de uma descendência muito numerosa. E é muito interessante quando Deus fala com Abraão, porque nenhum dos seus descendentes existiam. Então não foi porque Isaac era bonzinho, porque ele não existia, não era porque Jacó ia dar uma melhoradinha na vida, porque ele não existia, não é porque Israel seria um pouco melhor, na história mostrou ser bem obstinado, bem teimoso, não foi nada melhor do que ninguém. Quando Deus falou, ele cumpriu, porque ele é Deus, ele é amoroso, ele é misericordioso, ele cumpre as suas promessas e será sempre pela graça, nunca será pelo mérito humano. Então, quando Deus fala com Abraão, ele quer salvar a descendência de Abraão, ele quer que a descendência de Abraão esteja inclusa numa aliança, num relacionamento, numa comunhão, num conhecimento de Deus, e que essa descendência seja instrumento de Deus para que os demais povos da terra o conheçam. Porque Israel, diferente de outras etnias, ele nasce desde o primeiro dia no milagre. Deus fala com Abraão e é milagre. Deus manda ele olhar para o céu, a descendência vai ser numerosa, é milagre. Ele e Sara estavam velhos, iam ter um filho e foi milagre. Então Israel nasce do milagre de Deus, do conhecimento de Deus, para ser o instrumento de Deus na face da terra. Então podemos dizer que Israel desde o começo estava dentro. Israel tinha conhecimento, Israel tinha revelação, Israel tinha comunhão, Israel tinha aliança, Israel estava dentro do conhecimento de Deus, do reino de Deus, e os povos da terra estavam nas trevas, mas quem estava dentro para ser instrumento de Deus, para quem estivesse longe, fora, tivesse conhecimento de Deus. Esse sempre foi o propósito de Deus. Se depender de Deus, ele salvará todas as pessoas. Se depender de Deus, ele salvará o mundo. Se depender de Deus, ele salvará completamente Israel. Mas a história mostra que a maioria dos que estavam dentro foram colocados para fora. E quem estava fora podia entrar, inclusive quem estava muito, muito fora, destinado para juízo, podia entrar. Porque não era uma questão só de Deus. É uma questão de Deus falar, de Deus se revelar, de nós amá-lo, temê-lo, andar com ele, ser instrumento dele na luz. Porque se estivermos nas trevas e com comunhão de trevas, não há como Deus operar desta maneira. Então a história da Bíblia mostrará que, em termos gerais, o Israel foi colocado para fora. Por causa de um Israel santo, um pequeno Israel santo, fiel e temoroso de Deus, os propósitos de Deus se cumpriram através de Israel e continuam se cumprindo.
Se nessa noite eu e você estamos aqui por causa do Senhor, estamos aqui porque Ele é vivo, estamos aqui porque Ele é fiel, estamos aqui por causa de um pequeno Israel fiel, amoroso e temoroso de Deus, que ao longo dos séculos andou com Deus, e foi deste pequeno Israel, amoroso, santo, fiel e temoroso, que o conhecimento de Deus de Abraão, Isaque e Jacó está em toda a terra. Mas é lamentável que a maior parte de Israel foi colocado para fora, e em termos gerais estão para fora até o dia de hoje, e Deus vem colocando não-judeus para dentro, e nós temos que aprender com esta história. Não é todo mundo que, tendo nascido numa aliança com Deus, no conhecimento com Deus, continuou nesta aliança, continuou neste conhecimento, continuou neste temor, e foi assim usado por Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 38, verso 6, eu quero te dar o primeiro exemplo. Eu vou dar somente alguns que foram colocados para fora e outros que foram colocados para dentro. Para fora eu quero dizer, longe de Deus, longe da comunhão, longe da salvação, longe da aliança, e para dentro aqueles que vieram conhecer a Deus. Gênesis 38, verso 6, nós lemos: Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Deus o colocou para fora. Se você olhar para as promessas de Deus a Abraão, ele estava dentro. Ele era tataraneto de Abraão, ele era bisneto de Isaque, ele era neto de Jacó. Ele nasceu na aliança, ele nasceu como resultado de milagres. Se aquela descendência vinha sendo formada, era por causa de milagre. Se tinha uma etnia na terra que conhecia Deus, o seu poder, os seus milagres e a sua fidelidade, é a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Mas foi colocado para fora. Eu fiz promessa para essa etnia, mas não é para você Por causa das suas perversidades, Deus o matou, Deus o expulsou, foi colocado para fora. Como se não bastasse, o irmão dele também foi colocado para fora. Verso 8 diz: então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela, e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que o seu irmão tivesse uma descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia, por isso o matou também. Segundo o tataraneto de Abraão, colocado para fora. Segundo a cultura daquela época, se o irmão morresse e ele não deixou descendentes, então o cunhado, o irmão dele, casava com a cunhada. Os filhos deste relacionamento eram oficialmente do falecido. Qualquer herança que o falecido tinha aqui para deixaria para estas crianças, filhos da cunhada, com o irmão do falecido. Onã não queria que a herança ficasse para esse tipo de criança, desses sobrinhos, filhos dele, mas oficialmente filhos do irmão, do Então ele evitava que Tamar engravidasse. Isso foi muito mal aos olhos do Senhor, e o Senhor matou também Onã. O que eu quero dizer para você é que, se depender de Deus, Deus quer salvar todo mundo. Se depender de Deus, quem está dentro fica dentro e não sai nunca. E quem está fora é para entrar. Deus levantou Israel para que a humanidade sem Deus passasse a ter conhecimento de Deus e entrasse no relacionamento com Deus, e na verdade entrasse até na aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E algumas dos aspectos desta aliança é só para a etnia dos judeus. A questão do território, por exemplo, é uma coisa entre Deus e eles, mas a salvação de Israel
por meio do Messias de Israel, segundo as promessas do Senhor, sempre foi para toda a terra e não exclusivamente para os judeus. Por isso que nas profecias Jesus é chamado Messias de Israel, luz das nações, luz dos povos, luz das etnias, porque o Messias de Israel é o Salvador do mundo. Se depender de Deus, quem está fora vai entrar, quem está dentro precisa ficar. Mas não importa se você é descendente de Abraão e não teme a Deus, não anda nos seus caminhos, tem conhecimento de Deus, mas ignora completamente, para ser um perverso como ou Onã. Nesse caso, Deus mesmo os matou, Deus mesmo os colocou para fora. Há muitos exemplos de judeus colocados para fora. Se você ler aquela história do Êxodo, aquilo é muito espetacular. Quem não quer viver num momento de avivamento, que fogo cai do céu, água vira sangue e tantas manifestações de poder? Quem não quer atravessar o Mar Vermelho pelo poder de Deus? Quem não quer ter um avivamento com tantos milagres, tantos sinais, tantos livramentos de Deus? Mas tendo chegado no deserto, sabendo do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, sabendo do seu poder, do seu amor, da sua fidelidade, e vendo os milagres de Deus, eles insistiam em falar: Ele nos tirou do Egito para nos matar aqui. Nós temos que tomar um pouco de cuidado que nós falamos de Deus. Não podemos falar que o Deus criador de bilhões de galáxias, forte, poderoso, santo, não podemos falar o que Ele não é. Não podemos falar Ele não me ama. Não podemos falar Ele não é fiel. Não podemos falar Ele nos esqueceu. Não podemos murmurar contra esse Deus, Criador dos céus e da terra e Senhor sobre todas as coisas. E lá no deserto eles diziam: Ele nos tirou para nos matar, uma vez, duas vezes, três vezes. Um Deus disse: até quando eu tenho que aguentar isso? Até quando eu tenho que aguentar esse povo se queixando contra mim? Acontecerá com eles exatamente o que eles estão dizendo. Eles morrerão nesse deserto, não entrarão na terra prometida, nesse sentido, colocados para fora. Números 14, verso 26. Números 14, 26, vale a pena acompanhar. Números 14, 26. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima. Foram colocados para fora. Se tinha um povo na terra que nasceu do milagre de Deus, foi Israel. Se tem um povo na terra que sabia que Deus, era Israel. Se tinha um povo que viu o cumprimento da fidelidade de Deus em fazê-los multiplicar no Egito, em fazê-los sair com manifestação de poder e sair com dinheiro no bolso, como Deus disse para Abraão que eles sairiam com dinheiro no bolso. Se tinha um povo que via poder, que via milagre, que via promessas, era Israel. Se tinha alguém que conhecia Deus, era Israel. Se tinha alguém que foi levantado para ser instrumento de Deus, é Israel. E foi levantado para ser sacerdote das nações, para que as nações que estavam em trevas podiam ter aliança com Deus, podiam ser salvas por Deus, podiam estar na aliança com Deus, também com conhecimento de Deus, eu diria pelo testemunho das abundantes bênçãos de Deus sobre Israel. Mas mais uma vez nós vemos um número de israelitas colocados para fora, e o outro colocado para fora. Entre os famosos colocados para fora, nós temos Acã,
que, tendo participado da grande vitória contra Jericó, passou de pés secos pelo mar, pelo rio Jordão, viu as muralhas cair. Acã, evidentemente, tinha menos de 20 anos de idade quando Deus falou que aquela geração ia morrer no deserto. Então ele viveu 40 anos de deserto, ele viu os milagres no deserto, ele viu o milagre de passar o rio Jordão, ele viu o milagre de Jericó ter as suas muralhas caindo e caírem as suas muralhas, mas Acã cobiçou os objetos consagrados a Satanás de Canaã. Acã não teve temor de Deus, tinha conhecimento de Deus, via o poder de Deus, via os milagres de Deus, mas não tinha temor de Deus. Acã e toda a sua família foram executados, porque trouxeram sobre si os castigos e os juízos de Deus sobre Canaã, e assim foram colocados para fora. Mas o prazer de Deus não está em colocar ninguém para fora. Se depender de Deus, quem está fora entra, quem está dentro não sai. Quem conhece Deus é para continuar conhecendo e sendo usado por Deus, para que quem esteja fora, longe de Deus, possa ter conhecimento de Deus. O prazer de Deus está em salvar. Mas tem um Er por aí, um Onã por ali, um povo no deserto por lá, um Acã não sei aonde, e volta e meia Deus tem que expulsar da aliança, porque já não serve mais como instrumentos do Senhor. É muito triste, mas em termos gerais, Israel foi colocado para fora, porque em termos gerais o povo não temeu o Deus que se revelou a eles, os formou e os chamou. Mas foi por causa de um Israel pequeno, santo, fiel e temeroso, que os propósitos de Deus se cumpriram ao longo dos séculos, e hoje à noite eu e você estamos aqui. Nós estamos aqui por causa desse pequeno, santo, fiel e temeroso Israel, que nós estamos aqui. Nós devemos tudo que temos, tudo que somos de conhecimento de Deus, nós devemos ao pequeno, santo, fiel e temeroso Israel, que ao longo dos séculos andou com Deus a despeito de circunstâncias. Mas em termos gerais é uma pena, eles foram colocados para fora. E entre os que estavam fora, os povos das nações sem conhecimento de Deus, que pelo testemunho de Israel viriam a ter, havia alguns que em princípio totalmente desclassificados. Deus disse para Abraão e também para Moisés e também para Josué que as nações de Canaã tinham que ser completamente exterminadas. As abominações feitas na terra de Canaã não eram mais toleradas por Deus, e era questão mais de 400 anos, matando crianças e outras abominações. Eles tinham que ser completamente exterminados. Significa que algumas pessoas que estavam fora, parece que eles nunca teriam chance de estar dentro. Quem estava dentro, quando não temia Deus, estava sendo colocado para fora. Quem estava fora era para entrar, mas parece que havia alguns que estavam fora, completamente destinados para estar sempre para fora e nunca entrar, mas não é bem assim não. Quem está fora pode entrar. A partir do momento que Deus manifesta o seu poder, a sua glória, quem está fora pode entrar. Até o Israel colocado para fora pode entrar de novo. E quem está muito longe de Deus, a despeito das abominações, pode também entrar. Desde que Deus, tendo se revelado, a pessoa reconhece o Senhor, se arrepende dos seus pecados, ele será colocado dentro. Êxodo capítulo 12, verso 48, os estrangeiros do Egito, com todas as suas abominações, eles podiam entrar, e eles vinham entrando desde os dias de Moisés. Êxodo 12, 38. Quando qualquer estrangeiro residente entre vocês, que quiser celebrar a Páscoa do Senhor,
terá que circuncidar todos do sexo masculino da sua família, então poderá participar como natural da terra, nenhum incircunciso poderá participar. Quando o estrangeiro, que não tinha nenhuma aliança com Deus, vendo o poder de Deus e a fidelidade de Deus através de Israel, e se ele quisesse estar na aliança, ele circuncidava ele todos os machos de sua casa, crendo no Senhor, assim também ele se submetia ao Senhor, e assim ele era incorporado na aliança, assim ele era judeu por conversão, podia casar com mulheres judias, e assim ele também estava na aliança do Senhor. Os estrangeiros vinham desde os dias da manifestação do poder de Deus no Egito, sendo incorporados. E eles podiam ser incorporados ao longo dos séculos, como eles foram incorporados. 40 anos depois, chegou a hora então de Josué conquistar a terra prometida. Estava tudo condenado para a destruição, todos tinham que ser mortos por causa das abominações. Só que nem todos foram mortos por causa das abominações, porque muitos se converteram e se arrependeram e entraram na aliança com Israel, e a porta estava aberta para eles entrarem na aliança com Israel, desde que eles reconhecessem o Senhor. O caso mais famoso foi de Raabe. Quando a coisa foi encrencando para o lado de Jericó, Raabe passou a trabalhar para os propósitos de Deus, e segundo as suas próprias palavras, ela disse: porque o Senhor, o seu Deus, é Senhor nos céus e na terra. Ouvimos falar o que ele fez no Egito. O Senhor, o seu Deus, ele é Senhor nos céus e na terra. E Raabe e a sua família, destinadas para o juízo e a destruição, foram incorporados. Acã, que tinha toda a promessa da etnia dos judeus, foi colocado para fora, e Raabe foi colocada para dentro. Se depender de Deus, entra todo mundo. Deus quer salvar todo mundo, Deus quer usar todo mundo. O que acontece é que muitas vezes, tendo conhecimento de Deus, do seu poder, nem sempre o seu povo teme a Deus e deixa de ser instrumento do Senhor. Mas temendo o Senhor, Ele nos usará para que muitos que estão fora e oficialmente destinados para juízo e destruição, como os povos de Canaã, você poderá ter entre esses, quando eles se arrependem como Raabe, na verdade incorporados no reino de Deus, também com aliança com Deus. Josué havia por fim vencido a batalha de Ai, foi a única derrota militar que Josué teve. É uma longa história, eu falei sobre isso domingo de manhã, foi gravado, eu peço para você ouvir, não se engane, consulte a Deus. Josué foi muito vitorioso, ele venceu 2 confederações de reis, pôde distribuir a herança entre as 12 tribos, ele só teve uma derrota militar, quando ele não consultou a Deus, quando ele não temeu a Deus. Por fim ele se humilhou, por fim ele ouviu a voz de Deus, por fim ele tirou as abominações de Israel, por fim ele venceu o Ai. E Josué seguia as instruções de Moisés, ele foi muito bem instruído por Moisés. Após a vitória contra Ai, Josué entendeu que era a hora de marchar com o povo de Israel e se colocar de frente de 2 montes. O monte Ebal, aonde as maldições de Deuteronômio 27 e 28 seriam proferidas, e metade do povo em fronte do monte Gerassim, aonde as bênçãos de Deuteronômio 28 seriam proferidas. Estava determinado, foi muito bem orientado, e após a batalha de Ai, lá foi Josué com o povo de Israel. Havia esse vale muito estreito,
digamos, à minha esquerda, mais para cá, o Monte Ebal, e ao sul do Ebal, aqui entre esse pequeno vale estreito, você tinha o Monte de Gerasém, e ali eles tinham que ir e proferir as bênçãos e as maldições. Ali eles tinham que lembrar: nós estamos numa aliança com Deus. Nessa aliança com Deus tem conhecimento de Deus. Nessa aliança de Deus tem poder de Deus. Nessa aliança de Deus tem fidelidade de Deus. Nessa aliança tem milagres. Nessa aliança tem bênçãos que envolvem prosperidade material e espiritual. Nessa aliança tem bênção de ministério. Israel será sacerdote entre as nações. Então, após reconsagrar a Deus e vencer Ai, era hora de relembrar: quem está dentro precisa ficar dentro, porque quem está dentro será instrumento de Deus para os que estão fora vão entrar. Só que quando Josué marcha com o povo de Israel, já é muito maravilhoso. Sabe por quê? Porque não era só a família de Raabe, muitas outras famílias de Canaã, do Egito, já estavam incorporados. Josué capítulo 8, ele está lá marchando para esse vale estreito, onde tem os dois montes, para seguir as instruções de Moisés. Só que ele não segue mais só com Israel, ele já segue com Israel, tendo incorporado muitos estrangeiros. Este sempre foi o propósito de Deus: salvar pessoas de todos os povos. Josué capítulo 8, verso 33, presta bem atenção: todo Israel, os estrangeiros e os naturais da terra, com os seus líderes, os seus oficiais, os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. Metade do povo estava em pé de frente do monte Gerassim e metade de frente do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Por esta ocasião não tinha só Israel. Israel agora já havia incorporado naturais da terra, estrangeiros, que estavam sem conhecimento de Deus, mas por meio desse Israel santo, fiel, temeroso, Deus já incorporava os povos das nações em Israel, porque Deus sempre quis salvar os povos das nações. Desde os dias que ele falou com Abraão, Isaque e Jacó, ele já disse: esta bênção da justificação pela fé, segundo a minha graça, por meio do Salvador Jesus, é para todos os povos da terra, é de Israel para as nações. E nos dias de Josué, ele já incorporou muitos estrangeiros, muitos naturais da terra, muitas famílias de Canaã não foram destruídas, elas se converteram e se tornaram parte de Israel. Mas em termos gerais, Israel foi colocado para fora. Em termos gerais, Deus usou um pequeno, santo, fiel e temeroso Israel. Nós só conhecemos Deus por causa desta Bíblia escrita pelo santo, fiel, temeroso, pequeno Israel ao longo dos séculos. Mas porque Israel, tendo conhecimento de Deus, em termos gerais era colocado para fora, tendo passado 10 séculos depois de Moisés, paciência de Deus acabou. Paciência de Deus assim, demora uns 10 séculos. Paciência de Deus acabou. Nos dias do profeta Isaías, Deus levantou o profeta Isaías para dizer para Israel: vocês têm olhos e não verão, têm ouvidos, não ouvirão, não se converterão dos seus maus caminhos. Que Deus estava dizendo é: se depender de mim, de eu convencer algum pecador,
Em termos gerais, Israel vai ficar nas trevas como assim o desejou. E eu, na verdade, serei achado pelos povos das nações que nada sabem a meu respeito, povos que não têm escrituras, povos que não sabem do Messias que vai nascer de uma virgem, povos que não sabem nada, que não estão me buscando, não estão me procurando, mas eu vou me revelar a eles. Eu direi a eles: eis-me aqui, e eles me servirão. Isaías capítulo 61, verso 1. Deus falou 27 séculos atrás. Acompanha, porque Deus está operando ao longo da história, cumprindo a sua palavra. Isaías 65, verso 1. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. Éramos nós, os povos da terra. Nós não sabíamos nada sobre este Deus. Não sabíamos nada sobre o seu caráter. Não sabíamos nada sobre a sua existência. Não sabíamos nada de como que ele salvava. Não sabíamos nada que ele enviara uma das pessoas da Trindade para tomar o nosso lugar na cruz. Nós não sabíamos nada dele. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim, fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. E o Senhor disse: eu me revelarei aos povos das nações. Ao longo do Velho Testamento, ele foi incorporando não-judeus. Aquele pequeno, fiel e santo Israel, ele incorporava não-judeus ao longo dos séculos, e a maior parte dos judeus ele colocava para fora, por falta de temor de Deus, ele os tinha que colocar para fora, mas muitos estrangeiros amaram o Senhor, creram no Senhor e foram incorporados em Israel. Aí quando chegou os dias de Jesus, 7 séculos após Isaías, nos dias de Jesus, o Senhor incorpora através de Jesus muitos não-judeus. Ele trabalhou na Galileia dos gentios, ele incorporou a mulher samaritana, ele incorporou o centurião romano, ele incorporou muitos samaritanos, ele incorporou pessoas da Sírio-Fenícia, ele incorporou pessoas do sul, do norte, da Decápolis, pessoas que foram até ele e creram nele, e ele disse que pessoas de todos os povos creriam nele. Numa das ocasiões em que ele disse isso, só para citar uma ocasião, ele disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Muitos de todo o Oriente, de todo o Ocidente, é a mesma coisa que dizer pessoas de todas as culturas da terra, de todas as línguas, serão tão salvas como Abraão, Isaque e Jacó estarão na plenitude do reino de Deus. Pouquinho antes de subir aos céus em Betânia, o Senhor Jesus disse que o Cristo tinha que padecer, ressuscitar e que em seu nome se pregasse arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Antes de subir aos céus, ele disse: faça discípulos de todas as nações. Ele é a luz dos gentios. Isaías 49, verso 6, o Senhor, falando do Senhor Jesus, disse: pouca coisa é para você restaurar as 12 tribos de Israel. Eu te coloco como luz dos etnias da terra, luz dos povos, luz das nações. Ele é o Salvador do mundo. Deus sempre quis incluir. Quem está fora pode entrar, e quem está dentro, cuidado para não ser colocado para fora, porque o que nos faz ser colocado para fora é falta de temor de Deus. Israel sempre teve conhecimento de Deus, mas não teve temor de Deus em termos gerais. E nós que agora fomos colocados dentro por causa do amor e da misericórdia de Deus,
Temos que ter temor de Deus para não ser colocado para fora, porque Deus quer nos usar. Depois que o Senhor Jesus subiu aos céus, tendo derramado o Espírito Santo sobre a igreja, logo ali em Atos 2, tantos estrangeiros se convertem, estrangeiros que eram judeus por conversão, mas que ali em Jerusalém ouviram o evangelho na língua materna e receberam Jesus. Depois em Atos 8 eles são espalhados por todo o Império Romano, e ainda no primeiro século o evangelho chegou no Irã, no Iraque, na Armênia, até na Índia. Chegou na Etiópia, chegou na Tunísia, chegou em tudo quanto é canto, para além da Espanha. Quando Paulo chega em Roma, o evangelho já está espalhado em toda a cidade, e pelo que sabemos já tinha chegado na Espanha também. O evangelho foi se espalhando, porque o propósito do Senhor sempre foi: quem está fora deve entrar, quem está dentro, cuidado para não sair. Se depender de Deus, Ele quer salvar todos os povos da terra. Nas palavras do apóstolo Paulo, vou pedir para você abrir em Efésios capítulo 2. Efésios 2:17. Quando Jesus vem, 20 séculos atrás, 27 séculos antes, Isaías falou da salvação dos povos da terra. Quando Jesus veio, Efésios 2:17, Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, paz aos que estavam perto. Quando Jesus veio, Ele veio para os judeus que tinham revelação, que estavam perto, mas em termos gerais não temiam a Deus. Paz era para eles também. Para os povos da terra com bem menos revelação, paz para eles também. Paz com Deus e paz uns com os outros, através da pessoa e obra de Jesus. No mesmo capítulo, verso 13: mas agora em Cristo Jesus, vocês, nós que não éramos judeus e não somos judeus, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Nós que estávamos longe, nós que estávamos fora, agora nós estamos dentro. Abraão, Isaac e Jacó estavam dentro pela graça e a misericórdia de Deus. Isaac estava dentro pela graça e misericórdia de Deus. Eles estavam dentro da aliança, da comunhão, para que todos os povos da terra conheçam o único Deus. E por causa de Israel santo, fiel, um pequeno Israel, santo, fiel, temeroso, o conhecimento de Deus sai de Israel para todos os povos da terra. O Salvador sai de Israel para todos os povos da terra. E Ele veio, pregou paz aos que estavam perto, paz aos que estavam longe. E aos que estávamos longe, éramos nós, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Agora nós estamos dentro. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje, porque nós estamos dentro. Nós fazemos parte do povo que conhece a Deus, conhece o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o único Deus, o Deus que falou e cumpriu as suas promessas. Nós lemos a Bíblia e nós o vemos cumprindo as suas promessas. É muito edificante. Eu quero te desafiar: leia a Bíblia inteira, prestando atenção quando Deus cumpre as suas promessas. Leia a Bíblia nessa perspectiva, nem que for na linguagem de hoje. Se você achar que a linguagem aí da Nova Versão Internacional está difícil, autorizada está difícil, atualizada está difícil, lê na linguagem de hoje. Ela não é propriamente uma tradução, mas ela preserva o significado. Não traduz literalmente, mas preserva o significado. Leia a Bíblia prestando atenção quando Deus falou e Deus cumpriu. Deus falou: a sua descendência será escrava 400 anos, eu irei tirá-los. Vê lá se Deus cumpriu. Deus falou para Davi: o Messias será da sua descendência, veja lá se ele cumpriu.
Deus falou: o Messias vai nascer de uma virgem em Belém da Judeia, vê lá se ele cumpriu. Ele falou que ele falaria em parábolas, vê lá se ele cumpriu. Ele falou que ele curaria o cego, o surdo, o aleijado, vê lá se ele cumpriu. Ele falou que ele ia ressuscitar no terceiro dia, vê lá se ele cumpriu. Ele falou que ia derramar o Espírito Santo sobre a igreja, vê lá se ele cumpriu. Ele falou que tem sinais da volta de Jesus, veja lá se ele está cumprindo. Ele falou que a terra vai encher do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar, veja lá se ele está cumprindo. Ele falou que ele não quebra a aliança dele com Israel, a menos que alguém tenha poder de anular a sua voz, a sua ordem. Ele disse: vai ter dia e vai ter noite, tem dia e tem noite, porque Deus falou. Ele falou: a hora que alguém conseguir impedir que tem dia e tem noite, então eu não terei poder para cumprir a minha aliança com Israel. Vê lá se ele cumpriu. Israel está vivo ou não está vivo, e não tem nada a ver com o mérito de Israel. Na Bíblia é claro: Israel obstinado, teimoso, rebelde, tem a ver com Deus e a sua palavra. Vê lá se ele cumpriu. Lê a Bíblia, irmão, conheça esse Deus, que venha temor de Deus sobre a sua vida e sobre o seu coração, para quem estiver dentro, ficar dentro, porque é só quem está dentro, cheio de Deus e do Espírito Santo, é usado por Deus para trazer quem está fora para dentro. O Senhor colocou para dentro tantos povos da terra. Se você olhar nas estatísticas de hoje, você vai ver como é que Deus cumpriu Isaías 65. Por estatísticas, por dedução estatística, tem 900 milhões de pessoas na terra que confessam Jesus como Senhor e Salvador. 900 milhões que não são judeus. Deus disse: eu serei achado por um povo que não me procura, nada sabe ao meu respeito, e a eles eu direi: eis-me aqui. 900 milhões de pessoas. Entre esses 900 milhões, 40 milhões de brasileiros, alguns, talvez 100 milhões de chineses, 33 milhões de Coreia do Sul, 33% de Guatemala. Tem 900 milhões de pessoas que conhecem o Messias de Israel, como Deus disse que os conheceriam. Sobre Israel, poucas semanas atrás, o missionário Pedro estava aqui. Ele disse que em Israel, que tem um pouco mais de 3 milhões de pessoas, 3 milhões e meio, digamos assim, em Israel só tem 20 mil pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Isso é praticamente nada. Nos Estados Unidos, onde tem mais judeus na terra do que em Israel, possivelmente tem 20 mil, 40 mil, 100 mil judeus, praticamente nada. Tem 900 milhões de não-judeus que conhecem o Messias de Israel, o Salvador do mundo, porque Deus cumpre a sua palavra. Mas este mesmo Deus que disse que endurecer Israel é o mesmo Deus que diz que vai fazer um avivamento entre os judeus. E nós cremos que nós estamos nos dias do avivamento entre os judeus. Porque apesar que só tem 20 mil em Israel, algumas décadas atrás só tinha 4 mil, então já quadriplicou. Então nós temos indicações que o tempo do avivamento entre os judeus está chegando. Enquanto o Evangelho vai continuar se expandindo nessa terra cada vez mais sem Deus. E os sinais estão muito fortes, que Jesus Cristo está voltando. Ele é o Senhor dos senhores. Nas profecias, ele viria como um servo sofredor na primeira vinda. Como uma ovelha calada, ele ia ser levado para o matadouro, mas não se esqueça,
Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele não voltará em fraqueza, Ele voltará em grande poder e glória. Ele é o juiz de toda a terra. Ele vai separar bode de ovelha. Ele é o Senhor. Quem está dentro tem que ficar dentro, irmão. Não é dia para sair, não é dia para Deus te expulsar, não. Não é dia para Deus matar Era e Onã. É dia para continuar no Senhor, na presença do Senhor. É dias de temer a Deus. Quem está dentro será usado para trazer muitos de fora. Para isso Deus nos incorporou em Israel. Por isso Efésios 2 diz que dos judeus e dos gentios Deus fez um povo só. Ele habita no seu povo, Ele habita na sua igreja, Ele enche a sua igreja do Espírito Santo e a usa para a honra e glória do nome do Senhor. Nós vamos tomar a ceia do Senhor com muita reverência. Abaixe a sua cabeça. Ceia do Senhor é momento de reverência. Nós temos uma aliança no sangue de Cristo, nós estamos dentro. Nós estamos dentro por causa de Jesus. Vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Nós estamos dentro, aleluia. Nós estamos dentro, nós entramos. Rabi entrou e nós entramos também, aleluia. Glória a Deus, é para a gente entrar mesmo. E agora nós também somos sacerdotes do Senhor. Nós também somos uma nação santa. Nós também somos um povo escolhido. Nós também somos reino de sacerdote. Deus nos chama, Deus nos usa, Deus mora em nós. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele cumpre as suas promessas. Nós estamos dentro para sermos usados como instrumentos de Deus. Não depende da nossa força, não depende de nossa habilidade, não depende nem de eu falar, eu vou ser pouco usado ou muito usado, depende só de Deus. Ele nos aproximou pelo sangue de Cristo, nós estamos dentro. Ele quer nos usar nessa etapa final para evangelizar o mundo. Deus quer te usar, Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer que você ore pelos enfermos, que você expulse demônios. Deus te dá poder, Deus te dá autoridade, Deus te levanta. Depende do Senhor, depende do seu poder, depende de sua graça, depende de sua misericórdia, não depende de nós. O Senhor te santifica no sangue de Cristo, Ele te separa. O Senhor dará a cada um de vocês discernimento, você vai enxergar longe. Você vai ver o pecado longe, você verá a armadilha longe, você perceberá o engano longe. Deus abrirá os seus olhos. Deus abrirá os seus olhos para você andar de maneira santa e temerosa diante dEle, porque Ele te guiará por caminhos onde Ele te usará com muito poder. É Deus que te separa. É o Senhor que o levanta como sacerdote entre as nações. Não depende de você, depende do Senhor. Ele é fiel. Não dependia de Israel. Israel só tinha que andar com Ele e seria sacerdote das nações. Mas Israel preferiu o pecado, a rebeldia, a murmuração, a abominação. Preferiu Baal. Esses aí foram colocados para fora, mas graças a Deus, pelo pequeno, santo e fiel Israel, porque é por causa desse pequeno Israel que o conhecimento de Deus chegou até nós. Coloque-se diante do Senhor. Hora de tomar ceia, é hora de renovação da aliança. Aliança no sangue de Cristo. Aliança no sangue de Cristo. Você tem aliança com Deus e é no sangue de Cristo. Ele morreu naquela cruz para que você que estava longe fosse aproximado. É aliança no sangue de Cristo. Não se considere indigno diante dos homens e diante de Deus. Você é digno no sangue de Cristo.
Você é puro no sangue de Cristo. Você é batizado no Espírito Santo para a glória de Deus, e é por causa do sangue de Cristo. Não fale palavras mentirosas sobre o Senhor. Ele não te salvou para te matar num deserto. Ele não se revelou a você para te humilhar e te destruir. Ele te salvou para usá-lo para a honra e glória do nome do Senhor. Para de crer nas mentiras das circunstâncias, das pessoas, nas calúnias. Lembra do Senhor, de sua palavra, do seu poder e de sua fidelidade. É Deus que o santifica. Confesse os seus pecados nesse momento. Toma a ceia de maneira digna, confessando pecados. Confesse os seus pecados, perdoa quem você tiver que perdoar. Lembra, essa pessoa não sabe o que faz. Se soubesse, não estaria caluniando, não estaria acusando. Perdoa. Você é filho do Deus Altíssimo, você é filha do Deus Altíssimo, perdoa. E ore por temor, neste momento ore por temor. Quem está dentro não deve sair. Deus quer usá-lo para quem está fora poder entrar. Vocês estavam longe e foram aproximados pelo sangue de Cristo. É isso que Paulo disse. Nós estamos dentro pelo sangue do Senhor. Pai amado, perdoa os nossos pecados. Olha a nossa fraqueza, a nossa tristeza, nosso desânimo. Às vezes, olhando para as circunstâncias do deserto, a gente tem vontade de murmurar. Perdoa, Senhor. Não seja assim tão rigoroso, não vai sobrar ninguém, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Fortalece-nos com Teu Espírito Santo. Faça-nos fortes. O Senhor quer nos usar nesse mundo caído. Quem está fora vai entrar, e o Senhor quer nos usar. Capacita-nos com Teu Espírito Santo, livra-nos do mal, Senhor, livra-nos do mal. Essa obra do Satanás que perturba, Senhor, livra-nos do mal, Senhor. Dá-nos fé, dá visão, dá ousadia, dá livramento. Fortalece o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. As notícias do Brasil são horrorosas, mas a gente quer olhar para o Senhor e para a Tua palavra, para o Teu trono. O Senhor ainda é Senhor nos céus e na terra. Não queremos mais olhar para as notícias, mas olhar para a verdade da Tua palavra. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.